Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Olha o canto do passarinho. Olha o canto do passarinho. Seleção brasileira jogou sua segunda partida agora na nova fase aí com Fernando Diniz, fora de casa contra o Peru, um adversário que está sempre fazendo jogos difíceis contra o Brasil. Já ganhou do Brasil numa determinada oportunidade, porém, dentro das eliminatórias, o Peru nunca venceu o Brasil e continuou sem vencer. Peru e Brasil se enfrentaram no mano de campo do Peru e o Brasil faz o gol no final do segundo tempo de cabeça com Marquinhos, colocando o Brasil na liderança das eliminatórias, mesmo número de pontos da Argentina, mas acho que o saldo de gols o Brasil leva vantagem, por isso o Brasil é o líder das eliminatórias. Eliminatórias essas, só para lembrar, que foi aumentada, né, o número de vagas para a América do Sul, porque a próxima Copa do Mundo teremos 48 times, acho que se eu não estiver enganado, é time pra cacete, vai ter uma porrada de seleção ruim a dar com pau. Isso aí é na boa. Isso aí é para trazer voto para a FIFA, para dar moral, porque com 48 seleções teremos seleções muito, mas muito ruins. A tendência é que o nível das eliminatórias não. A tendência é que o nível da primeira fase da Copa do Mundo seja fraco. A tendência é que teremos na fase de grupo muitas goleadas, porque teremos seleções muito fracas. É a mesma coisa que aqui no futebol brasileiro, você tirar de 20 para 40 times. Série A vai ter 40 times. Você vai ver que vai ter times muito fracos que terão sonoras goleadas. Então, é mais ou menos por aí. Vai ter mais, né? Porque, aliás, se eu não estiver enganado, acho que é 48 times, se eu não estiver enganado. Então, o Brasil jogou e venceu o Peru por 1-0. E é sobre isso que a gente vai falar e sobre algumas situações que a galera já está falando aí. Joguinho chato, o Brasil, não sei o que lá. A situação toda é que tem gente que é contra o Diniz. Então, vai querer que a seleção brasileira jogue bem o tempo inteiro. Porque muitos desses são viúvas do Tite. Pô, na boa. O Tite destruiu o futebol e a seleção brasileira. Destruiu. Com futebol retranqueiro, futebol atrasado, um futebol que não gostava da bola. Tivemos jogos horrorosos onde o Brasil teve menos posse de bola do que times mais fracos. Mas tem gente que é viúva do Tite. Aí, o cara tá na segunda partida, mudando a filosofia por completo. A filosofia do Diniz é completamente o oposto do Tite. Ele gosta de estar com a bola o tempo inteiro. E não vai ser do dia para a noite que ele vai mudar essa filosofia na seleção brasileira. E não é do dia para a noite que os jogadores vão entender. Os jogadores do Fluminense levaram um tempo para entender e estão treinando todo dia. Então, se você quiser ver a seleção, pega mais ou menos o que o Fluminense faz, que tu vai entender mais ou menos o que está faltando da seleção. É só ter um pouquinho de boa vontade que vai entender. Eu, particularmente, eu torço muito pro Fernando Diniz dar certo. Se vai ganhar alguma coisa, eu não sei. Agora, que ele vai fazer um futebol muito mais parecido com o que a gente estava acostumado do que aquela porra feia que o Tite implantou na seleção e deixaram ele 8 anos lá, isso com certeza vai ter. Mas o importante foi começar bem. Goleou o primeiro jogo e venceu o segundo. O segundo foi mais abaixo? Foi mais abaixo, mas também o adversário era mais forte. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha a seleção brasileira, todo mundo sabe que eu não acompanho a seleção brasileira já há algum tempo, justamente por terem destruído o futebol da seleção, mas com o Diniz me deu uma esperança. Então eu assisti os 2 jogos. E acredito eu que vai me dar vontade de ver os próximos jogos, principalmente quando pegar times mais fortes. Uruguai, Argentina, principalmente esses aí, Uruguai, Argentina, o Chile talvez ali, apesar que o Chile está com a galera bem antiga ainda, mas talvez por aí eu veja mais para ver realmente como é que vai sair.
Até porque tem jogadores que ele não pôde convocar, tipo o Paquetá, o Vinícius Júnior, outros jogadores. Não sei se o menino lá do Arsenal, né? Que era do São Paulo, agora me fugiu que tá com problema lá, bateu na ex-namorada, agora apareceu uma outra mulher lá, falou que ele bateu também, empurrou, coisa e tal. Eu fico sempre meio desconfiado, quando uma fala aparece umas 3 ou 4. Assim, na boa, não tô culpando e nem desconfiando de ninguém, mas tem que ser apurado direito essas situações, porque é bem complicado, principalmente para cara que tem dinheiro. Isso é complicado. Não estou aqui dizendo que as mulheres estão mentindo, que o cara está falando a verdade. Não é nada disso, mas tem que se apurar direito, porque a gente já viu várias coisas. Inclusive, aconteceu com o Neymar, da mulher filmar, pau, cacete, e viu que era causada, né? Mas, de cara, bateram no Neymar, porque ele foi malandro. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse jogo da seleção brasileira. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. E uma coisa rápida, se você gosta do canal, acompanha o canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então vai lá, inscreva-se, é de graça, não precisa fazer cadastro, e dê essa moral aqui pro seu amigo Magalhães. Inscreva-se, beleza? Então vamos lá, galera. Ele iniciou com o mesmo time que goleou a Bolívia. Primeiro ponto, Richarlison. Richarlison tá mal. Ele até deu uma entrevista dizendo que estava passando por problema nos últimos 5 meses, de pessoas dentro da casa dele que só estavam pensando no dinheiro dele. Isso é bem complicado, isso deve mexer mesmo com a cabeça do cara. Tá num jejum de gols, hoje fez um gol, mas acabou sendo anulado, por pouco ali. O Diniz falou que gostou da movimentação dele. Estão tendo uma paciência com o Richarlison que não se tem com outros jogadores, tá? Por mais que se goste do Richarlison, mas eu acho que paciência tem limite. Teve esses 2 jogos. O Diniz falou que ele se movimentou bem, para coisa e tal, mas o centroavante tem que fazer gol. Centroavante vive de gol, não tem jeito. Eu acho que para uma próxima convocação, acho que o Richarlison já teve chances absurdas. Mas pelo que o Diniz falou, não acredito que o Richarlison vá sair do time, mesmo não fazendo gol. A não ser que ele passe mais muito tempo sem fazer gol. O Diniz falou lá que ele se movimentou bem, gostou da movimentação, que daqui a pouco vai sair o gol dele, ou seja, o Diniz manda um recado perigoso, né, para todos os outros centroavantes. Eu vou manter o Richarlison. Vou até te convocar, mas eu vou manter o Richarlison. Eu não sei se ele está indo pelo melhor caminho. Ele pode se enrolar com isso. Mas, nesse primeiro momento, o centroavante dele é o Richarlison. Eu particularmente, convocava o garoto Arthur Cabral, né, para dar uma oportunidade a ele, que foi do Ceará, foi lá para o Palmeiras, não teve chance, foi lá para fora, e lá fora está jogando muito bem. Eu daria essa oportunidade, mas eu não sou o Diniz, mas eu contesto um pouco essa paciência exagerada, na minha opinião, que estão tendo com o Richarlison. Mas ele iniciou com o Richarlison. Falar que o Richarlison não corre, não, ele corre, ajuda a marcar, tá cobrindo, ele corre, ele não deixa de correr, só que ele não tá fazendo gol. E vou repetir, centroavante vive de gol, não é só abrir espaços. Tudo bem, tu pode abrir espaço ali para os pontas fazerem o gol, mas não tem jeito, camisa 9 vive de gols. E aí você pega a galera de trás, olha o nível dos centroavantes que a gente tinha. O
O Richarlison não chega nem perto do Ronaldo, do Romário, do Adriano, do Careca, nem perto. Isso são os centroavantes que eu vi, tá? E peguei, lógico, peguei uma época que tinha de centroavante o Roberto Dinamite, e tinha ali o Reinaldo, você tinha o Serginho, que não era nenhum gênio ali na área, não tinha tanta qualidade assim, mas, tirando o Serginho, você tinha o Roberto Dinamite, que fazia muito gol, você tinha o Reinaldo do Atlético Mineiro, que era um monstro. Aí depois você pega a Careca ali, também jogou muita bola, aí você vem Romário, você vem Ronaldo, você vem Adriano, ou seja, o Richarlison não chega nem perto. Então o nível caiu bastante. Então a gente espera sempre um pouco mais. Eu acho que a paciência com o Richarlison eu acho que já está extrapolando. Mas como o Diniz começou agora, é o segundo jogo dele, eu entendo. Como eu falei, alguns jogadores fizeram muita falta, principalmente, na minha opinião, principalmente o Paquetá, com esse esquema do Diniz. O Paquetá vai se encaixar muito bem, porque ele joga tanto pelo lado esquerdo, quanto pelo meio, como armador, como volante. Então, o Paquetá vai ser o cara no meio de campo ali, junto com o Neymar, porque ele vai conseguir fazer isso ali, acho que no lugar ali foi quem que jogou aqui? Deixa eu até pegar aqui a armação aqui do jogo. Ele foi com o Bruno Guimarães. Acho que ele joga ali no lugar do Bruno Guimarães ali, porque ele consegue fazer melhor pro esquema do Diniz. O Paquetá consegue fazer melhor. O Vinícius Júnior também faz falta, porque ele dá uma dinâmica melhor pelo lado esquerdo do que o Rodrigo. Não estou falando que o Rodrigo é ruim, mas o Vinícius Júnior dá uma dinâmica melhor. Ele vive uma fase muito boa. Mas a seleção brasileira encontrou um time peruano dificultando a seleção brasileira no primeiro tempo, logo nos 15 primeiros minutos, porque o Peru não rifou a bola. A seleção peruana ficou com a bola. E os times do Diniz, a gente pegando pelo Fluminense, o que atrapalha o Fluminense é não ficar com a bola. O time jogar contra o Fluminense, se ficar com a bola, atrapalha o Fluminense. E isso vai acontecer com a seleção brasileira. Se a seleção brasileira não ficar com a bola, vai atrapalhar a seleção brasileira. E o Peru fez isso no início. Em um determinado momento do jogo, o Diniz falou: calma, paciência, vamos girar a bola, vamos ficar com a bola, que daqui a pouco vai encaixar. Porque é início de trabalho. E essa seleção, ela tem que entender, como o Fluminense entendeu, que o que o Fluminense faz e que ele vai implantar na seleção. Ele vai sair com aquela bola lá de trás de vez em quando, com uma situação mais perigosa, mas saindo, ele vai pegar um campo completamente aberto, porque o time adversário vai subir a marcação. Se ele quebrar essa marcação, ele vai pegar o campo completamente aberto. Com jogadores de qualidade, o Brasil ia chegar dentro da área toda hora. Então, a dificuldade maior é quebrar aquela linha com passes na saída de bola, porque o Diniz, ele atrai o adversário de propósito. Ele atrai o adversário para cima dele de propósito, para ele sair tocando, para quando ele quebrar a primeira linha, ele ter uma quantidade maior de jogadores. O tanto que ele fala, não precisa de tantos jogadores lá atrás para sair a bola. Não precisa. Eu quero 3, 4 só. O restante na segunda linha. Então ele está implantando isso e isso leva tempo. Mesmo jogadores de qualidade, leva tempo. O Brasil errou muito passe, justamente por causa disso. A seleção brasileira não está acostumada a ficar com a bola. O Tite tirou isso da seleção. E o Diniz vai está implantando isso na seleção, de ficar com a bola. Então você viu jogadores com muita qualidade errando passes fáceis. Vejo isso muito normal como uma mudança de filosofia. E uma mudança drástica de filosofia. De um treinador retranqueiro, que não gostava da bola, para um cara que quer ficar com a bola 90 minutos. É diferente. Os jogadores, eu acho que vão assimilar com o tempo, principalmente a saída de bola. E o que eu vi nessa seleção, principalmente no primeiro tempo? Foi passando o tempo, o Brasil foi se encaixando. O Brasil foi percebendo o quê? Tem que jogar mais curto, tem que jogar igual o salão. Curto, um toquinho, fazer triangulações.
todo mundo para um lado e apenas um para um lado, do lado oposto, que aí ele vai virando a bola. Ele atrai o time todo adversário para um lado do campo para virar a bola para o lado oposto. É isso que o Fluminense faz muito bem. Então, aos poucos, no primeiro tempo, o Brasil foi conseguindo fazer isso. O tanto que o Brasil fez 2 gols no primeiro tempo, que foram anulados, e teve mais oportunidades de chegar ali. E o Peru ficou meio acuado, porque percebeu que estava indo para frente, mas as melhores oportunidades tinham sido do Brasil. Então, no primeiro tempo, o Brasil conseguiu criar, conseguiu dificultar o Peru. O Peru começou melhor, ficando com a bola, mas depois viu que estava caindo na armadilha do Diniz de fazer eles subirem e estava dando espaço lá atrás. E estavam tomando sufoco. Então o Brasil no primeiro tempo começou o Peru melhor, mas depois o Brasil melhorou, porque como o próprio Diniz disse, encaixou. O que falta ao Brasil, para entender o esquema do Diniz, primeiro, é entender aquela saída de bola e segundo, entender que os jogadores têm que jogar próximos, não são espaçados. Com o Tite era um time espaçado, com o Diniz não é espaçado. Os jogadores têm que estar próximos um do outro e querer ficar com a bola o tempo inteiro. Isso vai levar algum tempo, principalmente que a seleção não joga sempre 2 joguinhos, ele tem um período aí de 10 dias só, menos que isso para treinar. Então, o primeiro tempo, gostei do Brasil, pegou um time mais forte, que ficou com a bola, dificultou um pouco, marcou bem o Brasil, mas o Brasil conseguiu sair. No segundo tempo, vi os jogadores reclamando muito do campo, que estava atrapalhando o domínio de bola, até por isso talvez tenha tido também muitos erros de passe. E no segundo tempo eu achei o Brasil um pouco ansioso para querer fazer o gol. Essa ansiedade do Brasil fez com que o Brasil saísse um pouco do que o Diniz queria. E o time começou a errar mais passe e começou a querer acelerar o jogo e começou a desconfigurar um pouco o que o Brasil tenta ser com o Diniz. Então, o Brasil do primeiro tempo foi melhor do que o do segundo. Justamente por causa disso. Achei o Brasil acelerando demais o jogo, sem necessidade. O Brasil não pode ser afobado. Mas só que como o tempo estava passando, o gol não vinha saindo. Teve uma chance com o Neymar, acho que só. Foi batendo a ansiedade. Então foi desconfigurando a seleção. Mas o Brasil, por todos os comentários, treinou muito bola parada, e isso tem que treinar mesmo, principalmente porque o Brasil está começando uma nova filosofia de jogo. A bola parada é uma oportunidade. O Brasil tem grandes cabeceadores e grandes batedores. Então, acabou que no final do jogo, nos acréscimos já, o Neymar bate ao escanteio, o Marquinhos se antecipa e faz o gol. Na minha opinião, merecido. Não era pro Brasil golear. Achei muita gente falando aí, o Brasil tinha que golear, não sei o que lá, o Diniz. Goleou a Bolívia, mas no Peru lá não conseguiu. Bom, bicho. Mas o Brasil pegou um adversário com mais qualidade que a Bolívia, que dificultou mais. Que jogou de uma maneira que ia dificultar o Brasil, porque tentou ficar com a bola, jogou certo o Peru. O Brasil não vai golear sempre, e a gente está falando, e vamos falar aqui. Pô, não tiveram paciência com o Tite em 8 anos, pô, não vão ter paciência com o Diniz em 2, pô, tão de sacanagem. Tão de sacanagem. Já tem aquele babaca do Neto falando um monte de merda, pra variar. O Neymar, pra mim o Neymar jogou bem. Eu não sou fã do Neymar, mas pra mim ele jogou bem. Ele tá tendo espaço, ele tá tendo oportunidades de jogar e de aproximação, o que ele nunca teve com o Tite. O Neymar está tendo condições agora de jogar, fazer triangulações, porque para onde ele vai, ele consegue fazer uma triangulação. Tem também a situação dos laterais da seleção brasileira caírem por dentro para virarem meias. Eles não estão acostumados. Então é muita informação do Diniz. Os próprios jogadores falaram, é muito diferente o que o Diniz faz. É muito diferente. Então, irmão, tem que se ter paciência. Eu gostei do que eu vi nos 2 jogos. Acho eu que vai dar certo. Acho que os jogadores vão se sentir mais confortáveis. Só que precisa de tempo. Acho que essa seleção vai estar mais encaixada quando a seleção for jogar tipo uma Copa América, que vai ter mais tempo para treinar. Eu acho que esse time vai desenvolver mais e vai dar alegrias e vai me dar vontade de voltar a ver a seleção brasileira. Eu, particularmente, como eu falei, já estou ansioso para ver as próximas partidas contra quem vai jogar. Que eu quero pegar adversários, quero que a seleção pegue adversários mais difíceis, principalmente a Argentina.
né, que é atual campeão do mundo, para ver como é que vai sair esse esquema junto com a Argentina. Hoje, o Brasil teria muita dificuldade contra a Argentina nessa mudança de esquema, mas mesmo assim eu queria ver. Então, cara, apesar de não ter dado espetáculo à seleção brasileira, mas é um início de trabalho, e iniciar o trabalho com 2 vitórias é muito importante, e na liderança das eliminatórias. Então, irmão, estou esperançoso com o Diniz. Gostei do que eu vi dos 2 jogos. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!